Pessoal, bom dia. Hoje estamos aqui com o Junu. Isso. Aqui na Metalúrgica, também. Metalúrgica Freire, ateliê oficina. Show de bola. A gente teve contato devido a um vídeo que a gente viu na internet. Fiquei curioso demais para conhecer. E estamos aqui, deixar eles apresentar e contar um pouquinho dessa história aí pra gente. Ah, beleza. Isso é um ofício de família, né? Já há 4 gerações. Eu estava falando, né, antes de começar a gravar, assim, da história de Juazeiro do Norte. Em algum momento, esse fluxo de pessoas começou a aumentar para cá, com o Padre Cícero, principalmente, a Beata Maria de Araújo. Então, um milagre, né? Então, muitas famílias vieram e a riqueza cultural daqui também se dá muito por isso, né? Além das riquezas que a gente já tinha aqui, nessa terra indígena, antes de tudo, e aí esse fluxo de pessoas desses interiores todos. Então, Juazeiro, o Cariri, principalmente Juazeiro, é como se fosse a capital do Nordeste, né? E, essencialmente, culturalmente, a gente tem essa força toda, ofícios diferenciados, especiais, assim, também incentivados pelo Padre Cícero. O Juazeiro não é o que é à toa, né? Então, a família da gente, a história da família é paralela à história da região de Juazeiro. Meu bisavô chegou aqui, né, de Triunfo, Pernambuco, e era casado com uma indígena, né, de lá. E aí minha avó já é daqui, meu avô veio também de lá, meu bisavô, João Freire, veio na Estrada de Ferro trabalhar, ficou. E aí já veio com todos os meus tio-avós, né? E Joaquim casou com Fransquinha, uma cabocla daqui também. E aí teve vários filhos, um deles é meu pai, Geraldo Freire, né? Que casou com Zilmar, que já é uma galega de pé de serra daqui, né? E aí você vai vendo essa história sendo... A minha família chegou com esse ofício da área de ferreiro. E aí o ferreiro, né? A gente tá falando aí do final do século atrasado, né? Início do século passado. O ferreiro era a pessoa que fazia tudo com metal, praticamente. Mas aí, de maneira autodidata, foi se buscando conhecimentos, foi se aprimorando, que depois veio a ser os outros ofícios, né, que estavam todos agregados nessa coisa de quem trabalhava com a forja. E aí a solda, a tornearia, a mecânica, a serralheria artística, né, principalmente. O meu avô, assim, ele chegou a ser distribuidor de ferro aqui. Teve das primeiras máquinas de solda da região, se não a primeira, o Joaquim Freire. Então tudo isso foi de pessoas humildes, simples, que foram desenvolvendo até chegar, de fato, a essa história do relógio e dos sinos, né? Mas a família já tinha o conhecimento e os ofícios que foi sendo repassado, que ia sendo aprimorado de geração em geração. Investindo, comprando livros, revistas. Paralelo a esse desenvolvimento da história da minha família, o Padre Cícero incentivava ofícios, né? No lugar de comprar algo de fora, que não havia aqui na região, ele incentivava as pessoas daqui a fazerem. Então chegavam as pessoas aqui sem uma oportunidade, buscando, né, a fama de Juazeiro que já se espalhava no mundo aí, que aqui a gente tinha oportunidade. Então, porque o Padre Cícero, ele tinha essa sabedoria, esse conhecimento, essa forma de comunicação com o povo, e aí incentivava. Se eu chegava aqui, o ofício que ela trazia não tinha uma saída, ele disse: meu filho, você vai fazer sapato. Você não está dizendo que estava precisando de um ofício? Se você for ver aqui, ó, venha ver, né? Tá todo mundo descalço. Então, você vai fazer sapato, né? É verdade. Mas eu nunca fiz, não, você é uma pessoa inteligente, vai em tal lugar, ou então ali, tal pessoa, ou construir de alguma maneira esse lugar. Foi assim que a relojoaria de Torre começou, né? Das primeiras fábricas de relógios e sinos da América Latina. A gente tem aqui em Juazeiro do Norte, o Brasil todo tem relógios daqui. E aí, num certo momento, meu pai, já criança, né, que vinha de um ofício também próximo a isso, ele conheceu o mestre Peluso, que foi a pessoa que o Padre Cícero incentivou, um homem muito inteligente, que nunca tinha feito relógio. O Padre Cícero, no lugar de comprar um relógio de fora do exterior, ele incentivou o mestre Peluso, deu umas dicas, né? Se você vai aqui na cidade vizinha, tem um relógio lá do estrangeiro. Então, você vê como é que funciona, você vai fazer o seu. Dito feito, o mestre Peluso começou a fazer relógio. O trabalho dele desenvolveu muitos relógios. Meu pai, criança, frequentou essa oficina também. Ele tinha essa curiosidade, essa vontade de trabalhar com isso algum dia. Foi para as Forças Armadas, que ele queria ser piloto, né, meu pai. Foi para a Aeronáutica, mas voltou. Já nesse tempo, minha mãe não queria ir, né? E aí eles iam casar. Aí ele, como ele diz, tudo caminhou para que ele disse: não, isso foi um chamado do Padre Cícero mesmo, né? Se não fosse ele, esse ofício não existia mais. E aí ele se dedicou ao ofício, foi convidado para assumir a oficina dos Salesianos já depois da morte do mestre Peluso.
Então ele foi convidado porque ele já tinha todo esse conhecimento, ele com todos os irmãos, né, assim. Então ele passou um tempo lá, reativou a fábrica de relógios que nem o Salesiano tinha interesse de fazer. Ele assumiu a oficina deles, que tinha um maquinário completo, mas eles também já não tinham, na cabeça deles na época, isso não tinha mais saída. Eu estou falando talvez 50, 60 anos atrás. Meu pai está com 85, talvez até um pouco mais. Então acabou que eu, né, hoje faço também esse ofício, alguns irmãos, infelizmente nenhuma irmã também teve interesse. Eu fico na pilha que minha sobrinha tem interesse de conhecer um pouco mais o ofício e de alguma maneira trabalhar também, porque a gente tem muito orgulho dessa história, né? Nosso pai, Geraldo, e nossa mãe, Zilmar, nos deu uma criação muito legal, assim, com muito esforço, dessa história de famílias que vieram aqui, conseguiram desenvolver o trabalho. Minha família é uma família assim, mestiça, né? Você vai negros, indígenas, né? Também esse povo galego do pé de serra, que a gente tem muito nos interiores também, né? Que eram pessoas que iam buscando terra para poder viver, né? Então, o Cariri tem essa beleza toda. Não são só as belezas naturais, não são só, né, toda a riqueza que a gente já conhece bem, mas tem acho que esse pulso, né? Essa coisa também de ser um lugar desenvolvido. Pelo menos na época do Padre Cícero, essa ideia de desenvolvimento não vinha com um equívoco de achar que desenvolver é você cortar árvore, é você chegar a passar asfalto, né? Mas isso inclusive é um problema contemporâneo assim, na região. Mas se você for buscar essa história, esse conhecimento, o porquê da região ser diferenciada, você vai encontrar essas matrizes, essa ancestralidade, e principalmente numa pessoa do Padre Cícero, né, da Beata Maria de Araújo e tantos outros personagens assim da nossa história. Havia um porquê, né? Há um porquê que está vivo ainda nas romarias. Esse ofício aqui é uma coisa que a gente tem muito orgulho. Eu fico muito feliz assim que muita gente, né, reconhece o próprio poder público, né, no estado do Ceará, as prefeituras das últimas gestões que a gente vem seguindo, e o próprio governo federal tem projetos que fizeram com que esse ofício também existisse hoje. Porque num certo momento, com a velhice do meu pai, se não fosse esse incentivo de projetos, né, ligados à cultura, à educação, tudo está junto, a gente talvez não trabalhasse mais. Meu pai foi titulado como mestre, né, e isso ajudou muito para o reconhecimento dele dentro da própria estrutura de família, assim, na própria cidade, na sociedade de Juazeiro, no Cariri. E hoje, né, ele já levava o nome de Juazeiro para muitos lugares do Brasil, porque ele tem muitos sinos e relógios, né, só relógios feitos são mais de 60, e sinos são inúmeros, né, fora os que ele restaurou em vários momentos de vida. Então ele já levava o nome da região por aí, o nome do estado da gente. Então ele teve esse reconhecimento. Hoje ele é o único mestre vivo dessa área, e é a única empresa no Brasil que fabrica sinos e relógios analógicos. Tem empresas que migraram do analógico, não fabrica mais, e hoje faz relógio elétrico, né? Que assim, ele tem uma durabilidade, mas está dentro de um contexto, de uma tecnologia que, junto com essa ideia contemporânea das coisas não durarem. Então, um relógio mecânico, analógico, ele dura vidas. Um relógio elétrico, ele não dura muito tempo, comparado a um relógio mecânico. Então a gente decidiu por não migrar, né? As pessoas procuram muito a gente, eu disse, não, a gente trabalha com relógio analógico, né? E mesmo sem automação, porque a gente desenvolveu projetos, por exemplo, para ter corda automática, mas para mim não tem sentido hoje a gente focar nisso, porque um relógio desse você não precisa de nada, você não precisa de bateria, de energia elétrica, não vai gerar lixo. Se você apenas lubrificar e limpar periodicamente, ele vai durar a vida toda, ele não se desgasta. Ele é aço, bronze, né? São metais resistentes. Então a gente traz esse outro conhecimento, às vezes, para uma cidade que tem um relógio numa torre, ou para uma igreja, uma paróquia que tem um relógio mecânico e patrimônio, mesmo que pertença a uma paróquia, né? Ele é um patrimônio da cidade. Muitos desses relógios têm 100 anos em média. Esse meu pai fez aí, já está isso, com 60, pelo menos, né? 60 anos. Meu pai começou muito jovem. E maquinários com 100, 150, 200, até mais.
né? Então, às vezes eles param porque ficam abandonados, ou por uma prefeitura ou por uma paróquia que acha que aquilo não tem mais sentido, tudo. Mas não tem coisa mais bonita nos trabalhos que eu diretamente já pude fazer, que é quando o relógio volta a funcionar, marcando as horas, meia hora, né? O mostrador, além de tudo, as pessoas ficam muito felizes. Está na lembrança no imaginário das pessoas e ele cumpre, além de um papel ali de marcação do tempo, também um papel como patrimônio. Então a gente fica muito feliz, muita gente tem nos procurado, o Cariri das Antigas, né, o parceiro Roberto Júnior, Memórias Juazeiro, que é a Évila maravilhosa. Você está vindo aqui agora fazer esse trabalho, a gente sempre recebe alunos, escolas, turmas de turismo, de design, né, para conhecer um pouco dessa história, assim, com a metalurgia, a mecânica geral, né, e a usinagem. Somos uma indústria, uma empresa familiar e a gente eu estou na 4ª geração. A gente tem muito orgulho, carinho e agradecimento por todas as estruturas públicas, né, as instituições e as pessoas que vêm visitar a gente, conhecer essa história. Show de bola, Junô. Que aula, hein? Falo demais, né? Mas, cara, aqui não precisa nem de edição, aqui é só postar e pronto, viu? Show de bola, cara. Aí, quando para depois assim, né? Eu falo muito. Não, show de bola. Aquela ideia lá do Padre Cícero, né? Aquele mandamento, né? De cada casa, né? É um oratório e uma cada sala oratório, cada quintal uma oficina, né? Ela está bem representada aqui, né? Tá. Aqui a casa toda, do quintal, a sala da frente, oficina e oratório. Tá ali, ó. Com aquela da minha avó. Tem outros que estão mais antigos que é pra gente restaurar ali. Isso é verdade, é um mandamento que perdura. E se nós sairmos da calçada, temos aqui inúmeras pessoas, né, romeiras, que estão aqui circulando aqui as calçadas, né, aqui o Juazeiro do Norte, fazendo menção realmente, tanto os mandamentos, né, e conselhos do Padre Cícero, né? Com certeza. Como também o trabalhador que é o juazeirense. Sim. Né? E as pessoas que vieram, porque não são juazeirenses, mas vieram para o Juazeiro e se identificaram. Por isso, e aqui, né, né, ficaram, né? O Caldeirão também é uma história bonita e triste ao mesmo tempo aqui na nossa região. Verdade. O Juazeiro, né? As pessoas aqui têm um encaminhamento espiritual e têm um direcionamento de vida como ofício. É trabalho e reza, né? Então isso é muito bonito. Que eu nasci e cresci nesse bairro, meu pai também. Quando eu era criança, o franciscanos era uma capelinha, né? O meu avô foi a pessoa que construiu praticamente tudo de ferro, né, e aço e metal na igreja dos franciscanos, as grades, o cruzeiro no alto da torre. Nossa. Então a história da gente está muito conectada aqui, essa estrada de ferro, não é à toa, né? Então a família chegou por isso e a gente ficou, e aí temos muito orgulho dessa história da gente. É bem isso que você falou. A minha lembrança como criança e de artista de maneira geral, seja no ferro, seja na música, né, no teatro, a minha referência para tudo, para a criação, é justamente esse ambiente, né, das rumarias, essa riqueza cultural, que fica ainda mais evidente no período, né, de visitação dessas pessoas de todos os lugares do Brasil, especialmente dos sertões do Nordeste. Então isso não é à toa, né, isso é uma coisa muito linda. São os vendedores ambulantes, é a pessoa que está vendendo a roupa, sabe? É a pessoa que faz a roda para poder vender o trabalho dela, é o repentista, é o poeta cantador, né? É a mulher que está fazendo ali o bordado, o fuxico. Tudo isso, né, de uma maneira ou de outra, dá uma ideia muito forte, assim, quando a gente cresce, sobre as nossas origens e óbvio que isso depois está aí representado nas obras que a gente vai criar, né? Sejam quais forem, assim, da área artística, que eu transito em muitos... Maravilha. Alguns amigos de fora, sabe, sempre perguntam qual é o segredo de Juazeiro do Norte, né? Eles às vezes moram em lugares, né, no sul do país ou sudeste, e quando vêm para cá eles não conseguem às vezes entender, né? Sim. Como pode uma cidade crescer tanto, né? E aqui está exemplificado, né, assim, na prática, a resposta, né, personificada, né, aqui no trabalho, sim, na fé, né, no dia a dia, e não apenas naquela ideia, né, de que às vezes nós temos uma construção social às vezes muito atrasada, né, com a realidade. Sim. É preciso conhecer o espaço, conhecer as localidades, mesmo às vezes fazendo parte da própria cidade, a gente não conhece, né? Com certeza. Está aqui hoje, né, com o Junô,
podendo ouvir a história, né, da sua geração, né, do trabalho, do ofício, das oficinas que são feitas aqui nos quintais, né, nas garagens, em galpões ou nas próprias salas, né, dá um pouquinho aí dessa percepção do porquê o Juazeiro e região do Cariri, né, na verdade cresce tanto e dignamente, né? Dignamente. É um povo que não conhece sua história, aquela velha história, né? Um povo dominado. Então, no Cariri a gente tem uma alma, né? E assim, o que desenvolveu aqui não é gratuito, né? Vem de uma ancestralidade, a gente tá aqui falando disso, aí tá tocando a trilha sonora de fundo, é o Quinteto Violado com a Marcha Cariri, né? As bandas de pífano tocando música indígena antes de tudo. E é isso, aqui Juazeiro tem essas populações, né, esse povo que vem desse sertão profundo do Nordeste, e a riqueza da gente está aqui, né? É isso que a gente não pode perder. A cidade pode e deve desenvolver, mas não com a ideia equivocada de desenvolvimento, né? Você passando asfalto, não olhando para as periferias, assim, cortando árvores. O Juazeiro tem essa coisa bonita aqui, né? O Padre Cícero, de muito tempo, já estava com ele, é um visionário, né? Não vou dizer que foi, porque o que ele fez está aí presente. Venha conhecer Juazeiro numa romaria que você vai sentir o que é o Juazeiro e a região do Cariri no todo, né? Então, é conhecer sua história. Conheça a história da sua família, converse com seus pais, com seus avós, né? Com seus bisavós, se você ainda tiver também, porque é fundamental, né? Como autoconhecimento, a gente conhecer a nossa história. Maravilha. E qual é a sua opinião em relação a esse reconhecimento como mestre da cultura? Eu percebo às vezes que esses mestres já são mestres desde antes de uma formalização, né, desse... Com certeza. Então acho que é importante o reconhecimento, mas... Contribui porque assim dá um status para aquela comunidade, para a sociedade ali ao redor, né, que muitas vezes não valoriza, né? Então tem lá um mestre de reizado, um de coco, uma mestra de coco, né? De diversas linguagens, de ofícios manuais, e muitas vezes aquela pessoa ela não estava tendo mais uma atenção da sociedade nem da família para aquele trabalho que ela desenvolvia. Às vezes até alguém tem a sorte de ter alguém de São Paulo, de fora, que compra as coisas, mas muitos não têm. Então, quando é titulado dessa maneira, a própria sociedade, né, passa a olhar de uma maneira diferente, aquela comunidade especialmente, e é um apoio que é pouco, um salário, mas assim é muito para quem vive às vezes numa situação de fragilidade social, emocional, por conta dessa pobreza estrutural, que é muito maior do que a financeira. É justamente você viver em áreas de periferia, né? Juazeiro tem crescido muito, mas um lado negativo desse desenvolvimento é justamente as desigualdades sociais aumentando, né? Aquela velha história, eu estou com 45 anos, então quando eu era mais jovem, a cidade era outra, em vários aspectos. Então ela desenvolveu em alguns campos, em outros, assim, esse abismo social vem crescendo. Aí violência e vários outros problemas, né, que a gente enfrenta. Então a gente pode e deve olhar de uma maneira diferente para essa história nossa. Então a titulação de mestres, ele vem ali ser uma medida paliativa para salvaguardar esse conhecimento que está muitas vezes ali abandonado. Ele está vivo. A pessoa, com toda dificuldade, um mestre reizado continua fazendo o trabalho dele, porque é um ritual. Antes de ser um trabalho artístico remunerado, é um ritual. E várias dessas outras manifestações, coco, a banda Cabaçal, né, que toca nos seus rituais de aniversário, principalmente de renovação, é um grupo que está ali, mas ele recebe para tocar. Mas fora isso, tem a devoção ao santo, né, e tem o orgulho de quem lida com esses conhecimentos. E não só da área que é vista diretamente como artística, né? Que é a música, um teatro popular, a dança, mas de maneira geral, né, assim, esse ofício está englobado nisso, para que ele se mantenha. Então, assim, se não fosse esse olhar, né, para esse ofício, ele não existiria mais. Meu pai estava ficando velho, assim, a gente estava cuidando de outras coisas, e ele já não tinha mais um gás para poder movimentar a oficina. A gente mesmo tinha decidido parar. Então, quando ele recebeu o título, até a ideia dele, assim, o letramento racial, olhar para si mesmo enquanto homem negro, né, mudou. Então, isso veio num momento onde que muita coisa estava sendo construída de políticas públicas
na esfera federal, estadual e municipais, além das instituições, trouxeram uma vitalidade para o ofício e para ele. Então, o ofício existe por isso. É complicado porque você começa a trazer, às vezes, uma dificuldade do entendimento de, só é mestre quem é titulado, de forma nenhuma, né? O projeto vem se desenvolvendo, melhorando, então eu acredito que ele vai melhorar cada vez mais, né? Assim, de que forma a gente pode chegar a um ponto onde não seja mais preciso algo assim, para que essas instituições e a própria população, né, valorize da maneira como deve, porque você vai viajar para qualquer lugar do Brasil, mas cada lugar tem a sua riqueza, tem a sua poesia, nenhuma cultura é melhor do que a outra, mas assim, elas são tão importantes quanto. Aqui no Cariri, quem vem de fora fica maravilhado, porque a gente com toda dificuldade ainda tem, né, muito desse outro Brasil, desse Brasil mais verdadeiro, mais real, né? Isso é verdade. Mas conectado a essas matrizes, essa ancestralidade. Mas é preciso olhar para esses projetos, né? E estar sempre com essa... está sempre se atualizando. Então, as políticas públicas, as pessoas, os gestores e as gestoras que estão por trás dessas estruturas, eu percebo que elas vêm tendo essa preocupação. Nesse momento foi fundamental terem as políticas públicas a titulação, mas é importante ver como é que expande e chegar a um ponto onde não seja mais necessário, né? Onde um mestre, uma mestra desse que vive numa situação muitas vezes periférica, à margem da sociedade, não tenha essa discrepância de estruturas entre o centro e a área periférica, né? Maravilha, cara. Que aula. Eu realmente, assim, grandes saberes, né, assim, compartilhados aqui nessa manhã. Eu fico muito feliz, né, de poder ouvir e aprender um pouco aí com sua história. Às vezes o Instagram ele é importante, né, mas nada como visitar pessoalmente, né, ter o contato e realmente, assim, na prática, olho a olho, né, digamos assim, guardando um pouco dessa cultura e aprendendo e compartilhando também com aqueles que se interessam, aqueles que buscam, e aqui, assim, pelo conhecer, acho que o conhecer é muito importante, né? Sim. Quando você conhece a sua história, o trabalho, quando você conhece, você tende a não tem como respeitar o que você não conhece. Isso. Né? Acho que o respeito à perpetuação, né, da cultura, especialmente para as novas gerações, né, que têm se apegado também a outras culturas, essa perpetuação é importante, mas desde que ela conheça. Como é que eu posso realmente perpetuar algo, compartilhar pela oralidade, ou seja lá até mesmo hoje em dia como as mídias sociais. Sim. Se eu não me identifico, se eu não conheço, né? Então sempre é importante esse conhecer, esse divulgar do trabalho. Sim. E para conhecer o que tem sido feito, às vezes de uma maneira até singela, anônima, né? Assim, no anonimato, né? Às vezes aqui porque tem muitos mestres, né, aqui na região que ainda precisam serem descobertos, né? Assim, no sentido de um público. Às vezes ele faz um trabalho ali por anos, um trabalho maravilhoso, incrível, com sua arte, mas quantas ainda pessoas não conhecem aquela pessoa e ao conhecer, enfim, há um grande respeito e aí uma divulgação para que atrair olhares de outras regiões do Brasil para cá, para a região, atrair não só turistas, mas enfim, essa divulgação da nossa cidade, claro, com responsabilidade, né, com respeito. Sim. Guardando aí nossas origens, a nossa cultura, guardando nossa história, né, as nossas memórias. Com certeza, viu, amigo? Eu agradeço demais, fico feliz também pelas suas palavras. E é isso, quem quiser conhecer aqui, vir com a turma, é só entrar em contato, né, e marcar. Normalmente a gente está aqui, às vezes eu viajo para fazer a instalação do relógio, fazer um trabalho externo, mas normalmente a gente está aqui, às vezes meu pai está também, geralmente ele vem, infelizmente hoje ele não está. Mas quem quiser seguir nas redes sociais, lá no Instagram, hoje é a principal ferramenta, né? Mestre Geraldo Freire, tudo junto, você vai encontrar, né, o Instagram dele, e aí tem o Ateliê Oficina Underline, né, que é o trabalho que eu desenvolvo mais artístico aqui, nessa área da metalurgia. Tem outros endereços do Instagram, mas
Com esses você encontra a Metalúrgica Freire Oficial, que é essa empresa, né, com mais tempo, que era do meu pai, que eu lido, e que a gente trabalha mais na parte da indústria dos relógios e sinos. Tem vários endereços, mas se você seguir o Mestre Geraldo Freire e Ateliê Oficina Underline, aí você encontra aqui, tem endereço, contato, tudo. Maravilha. muito obrigado, meu irmão. Obrigadão mesmo, viu? Valeu. Precisar de espaço, eu preciso fazer umas prateleiras. Lá fora tem algumas máquinas também, se você quiser dar uma olhada. Show de bola, irmão. Que massa, hein? Muita história aqui, hein? Vou botar essa mala pra cá. Os relógios, eu fui lá em Jardim, né? E na época que eu fui tava um buraco lá na torre, né? Aí depois eu vi que foi vocês que fizeram, né? A gente restaurou, né? Isso. Cara, que legal. Qual é a marca do relógio que vocês vendem? Existe isso ou uma... Cara, é Metalúrgica Freire. Meu pai, ele dava o nome de relógio Cicerópolis, em homenagem ao Padre Cícero. Mas ele nunca registrou. Alguns maquinários dele tem esse nome. Muito legal o nome, viu? Esse foi o primeiro que ele fabricou, aí tá nas imagens. Eu acho muito legal esses relógios. Chama relógio de coluna, né? Tem um de parede e esses assim com armário de coluna. Esses pêndulos assim, eles são muito legais, cara. Esse aí tá dessa forma porque ele chegou aqui partido ao meio, então eu fiz um protótipo, né, para descobrir qual era o tamanho da haste dele. Consegui, aí depois eu vou fazer ele realmente com a madeira, com o peso do pêndulo também, de uma maneira mais construída, mais esteticamente aperfeiçoada. Maravilha, meu irmão. Que trabalho sensacional. Aqui tem muito. Essa semana eu tô fazendo uma busca aí em todos os mestres. Quero visitar todos. Eu conheço alguns, assim, Potengi, né? Assim, mas quero fazer também os mestres aqui da cidade, para o pessoal pra conhecer também, para divulgar. Acho que, cara, eu sou muito fã disso, assim, sabe? Sou muito fã desse trabalho. Eu acho que é importante demais. É aqui, ó. Ah, maravilha. Vamos lá, pessoal. Conhecendo aqui. Bairro de 2. Esse bairro de 2 trupe aí. São uns amigos de São Paulo. Família também de cearense. Eles moram lá, um casal que tem um trabalho de deixa eu ligar aqui essa luz. De arte de rua, de perna de pau. Cara, que legal. O pessoal que conhece os relógios suíços, né? Não estão perdendo a oportunidade de conhecer o trabalho aqui feito em Juazeiro.